Jesus. Amém. Glória a Deus. Papai diz que tem salvação hoje na casa. Aleluia. Quero agradecer, pastora, muito obrigado pela oportunidade, pastor Samuel também, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas creio que Deus, da onde Ele esteja, está tocando com a sua mão poderosa. Amém? É grande alegria poder estar aqui nesta casa abençoada, diante da tribuna para poder pregar, para poder ministrar a palavra do nosso Deus. Estou acompanhado também da minha linda varoa, Larissa, e também do evangelista Paulo, grande homem de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 4. Aleluia. Glória. A partir do verso 1. Glória a Deus. Santo Deus. O Senhor está na casa. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 4, a partir do verso 1. E quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, e deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia, e nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber um pouco, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, do que deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus lhe respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher respondeu: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui mais buscá-la. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse agora que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Uns dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Mas Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora e de fato já chegou, que nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos e não a sua Bíblia. Senhor, nós estamos, ó Pai, mais uma vez na Tua casa para poder Te agradecer. Espírito Santo de Deus, Tu sabes, ó Pai, que de mim não tenho nada e que sou pó. Mas eu Te peço em nome de Jesus Cristo que nessa noite o Senhor venha falar, Pai, mais um dia, mais uma vez, poderosamente com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Pai, já foi marcado algo no céu, Pai, nesta noite. O Senhor trouxe, Pai, as Tuas filhas, os Teus filhos para este local, ó Pai, para que a Tua palavra, Senhor, entrasse a cada coração e se tornasse um divisor de água, Senhor. Mas, Papai, eu Te faço, Senhor, nesta noite 2 pedidos. O primeiro deles, Senhor, é que o Senhor cerque esta igreja, Pai, este lugar, com uma redoma de fogo, Senhor. Cerque este lugar, ó Pai, espalhando brasas vivas sobre cada um aqui, Senhor. E o segundo pedido que eu Te faço, ó Pai, é que o Senhor ministre mais uma vez
sobre a vida dos teus servos, sobre a vida da tua igreja, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Deus. Aleluia! Glória! O capítulo 4 de João é um texto bem famoso. É um texto que é pregado por muitos, anunciado por muitos, e há vários pontos para serem destacados acerca desta palavra. Mas a mensagem central, o contexto do capítulo 4 certamente é Jesus e a samaritana. De fato, é Jesus falando para a samaritana que não dá para anunciar sem antes conhecer a fonte de águas de vida eterna. O contexto central do capítulo 4, de fato, é Jesus mostrando para a igreja que para primeiro anunciarmos, primeiro precisamos beber dessa água viva. Aleluia! O tema dessa mensagem é a primeira missionária. E quando estudamos a missiologia, entendendo os propósitos de Deus, os chamados de Deus para nós, para cada parte do corpo de Cristo, entendemos então que recebemos uma chamada, recebemos uma comissão de Cristo: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Mateus capítulo 28, Jesus diz que estaria com a sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Mas de fato o que está acontecendo aqui é os judeus e os samaritanos não se davam. Havia um conflito étnico, havia um conflito religioso, uma guerra desde o tempo que Salomão vivia, por causa do rei da Síria que invadiu Israel, e por esse motivo eles começaram a brigar. Eles começaram a ter conflitos entre um e o outro, e desde aquele tempo os judeus e os samaritanos não se davam. Isso porque os samaritanos diziam que devia adorar a Deus no monte, mas os judeus diziam que devia adorar a Deus em Jerusalém. Isso porque os samaritanos diziam que Deus deveria ser adorado no monte, porque Elias clamou lá e o fogo caiu. Mas os judeus diziam que Deus deveria ser adorado em Jerusalém, porque foi de lá que Davi governou. Os samaritanos diziam que Deus deveria ser adorado no monte, porque foi lá que Moisés recebeu os mandamentos. E o que eu começo a ver nessa história, nesse conflito entre os judeus e os samaritanos, e a conversa de Jesus com a samaritana, é que de fato eles não entenderam que a adoração não importa o local, a adoração não se tem a ver com a geografia, a adoração não tem a ver com o local que está estabelecido, não é onde você vai adorar, é como você vai adorar. Se eles parassem para lembrar de Davi escrevendo os salmos e dizendo: se eu voltasse ainda, se eu subisse até o mais alto dos céus, ali a tua mão estarás. Se eu descesse até o mundo dos mortos, ali a tua mão também estará. É um conflito que não tinha muito sentido. Eram povos do mesmo sangue, eram o mesmo povo, mas mesmo assim eles estavam em conflito. Mesmo assim eles estavam se perturbando. Um dizia que era terra maldita. Os judeus chegavam a passar perto das cidades de Samaria ou Samária, olhavam com cara de bravo para quem estava naquela cidade e falavam: isso aí é terra maldita. O conflito era grande, o conflito era intenso. Mas o começo do capítulo 4 mostra que Jesus, depois do conflito, depois de bater de frente com os fariseus acerca do batismo, ele está caminhando com os seus discípulos. Jesus vai caminhar com os seus discípulos e eles têm um destino. A palavra de Deus diz que era necessário passar por Samaria. Na verdade, se estudarmos profundo as Escrituras e entendermos o capítulo 4, o contexto diz que o destino não era Samaria, mas era necessário passar por lá. Mas havia um conflito.
Entre os judeus e os samaritanos, eles não se davam. E Jesus está com seus discípulos caminhando. Jesus está cansado fisicamente, os seus discípulos também. Mas eles estão caminhando para chegar até o seu destino. E conversando um ao outro, fica imaginando eu. E quando eles chegam perto de uma estrada, há uma bifurcação, e nessa bifurcação há uma placa escrita Samaria. E como eu falei no começo, eu penso que os discípulos olham para aquela placa e começam a ficar bravos, olhar com cara de raiva. Olha aí a terra maldita, nem vamos e nunca vamos pisar aí os pés dessa terra. Pisar nessa terra de samaritano. Então havia esse conflito, e Jesus está andando com seus discípulos e olhando, parece que aquela placa, os discípulos estão conversando, olha para trás, cadê Jesus? Jesus começa a caminhar e entra naquela cidade chamada Sicar, ficava ali na região de Samaria. E eu fico imaginando os discípulos olhando aquela cena, Jesus entrando naquela cidade e falando, como ele está entrando? Será que ele, sendo o rabino da Galileia, ele não entende? Não, por que será que Jesus está entrando lá? Fico imaginando Pedro olhando para João, mas por que será que o mestre está entrando nessa terra? Será que ele esqueceu que é um conflito? Mas também fico imaginando Jesus lá na frente, dando uma risadinha. Eles não sabem o que vai acontecer. Eles não sabem o que vai acontecer, mas papai sabe. Sabia que ali iria ter salvação. Eles chegam no lugar onde está escrito o Poço de Jacó, e fico imaginando eu a emoção que se dá dos discípulos, porque desde a sua infância eles foram ensinados o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas nunca tinham visto aquele poço, porque ficava na terra de Samaria, e para eles terra de Samaria era a terra maldita. Então imagino eu a emoção que conteve aqueles discípulos. Pararam de murmurar, pararam de reclamar e começaram a admirar aquele poço. Começaram a admirar aquele poço porque era algo que eles eram ensinados, era algo que era explicado para eles desde a infância, e pela primeira vez eles estão vendo aquilo que por muitos anos eles apenas ouviam falar. Agora eles estão vendo, e estão vendo porque estão andando com Jesus. Se eles não estivessem com Jesus, eles não estariam vendo, eles não entrariam naquela cidade. E eu quero declarar nessa noite, aquilo que por muitos anos vocês apenas passaram por ouvir, andando com Jesus vocês vão ver. É interessante isso. E quando eles chegam naquele lugar, Jesus está cansado fisicamente. A Bíblia fala que a hora sexta, ou seja, meio-dia, aquele sol de queimar todo o corpo, Jesus pede água. Jesus está com sede. Ele pede água para os seus discípulos, mas os seus discípulos não podem dar água para Jesus. Eles não têm balde, não tem como que pegar água no poço. Eu fico imaginando a frustração dos discípulos, porque não pode satisfazer a vontade de Jesus. O desespero de cada um, aonde tem água, aqui no poço, mas cadê o balde? O mestre está com sede, como vamos conseguir água para ele beber? Terrível coisa é andar ao lado de Jesus e não poder satisfazer. Terrível coisa é andar ao lado de Jesus e não poder praticar aquilo que Ele quer que nós pratiquemos. Terrível coisa é andar ao lado de Jesus e não poder estabelecer aquilo que Ele mandou a gente estabelecer. A imagem que fica para os discípulos é: eu ando com Jesus, mas eu não posso satisfazê-lo. É uma mensagem que está transmitindo para a igreja. Eu ando com Jesus, mas quando tem alguém precisando de oração, eu não posso orar porque eu não tenho muita intimidade. Eu ando com Jesus, mas quando tem alguém precisando de Bíblia, eu não posso pregar porque eu não leio muito.
Eu ando com Jesus, mas quando tem alguém precisando do Evangelho, eu não prego porque eu tenho medo. Terrível coisa é. Aqueles discípulos ficam perturbados entre eles, aonde nós vamos? O nome original da cidade de Sicar significa comércios. Havia muitos comércios em volta de Sicar, em volta da terra de Samaria. Os discípulos deixam Jesus e vão até aquelas cidades vizinhas, que estudando daria a pé mais ou menos 1 hora. Eles vão para aquelas cidades comprar algo para Jesus comer e beber. E Jesus está naquele poço sozinho, e a Bíblia diz que chega uma mulher. E essa mulher, sendo samaritana, adúltera, como o texto nos diz, chega até Jesus e ele está com sede. Mulher, dai-me de beber. Ela se indigna. Como tu, sendo judeu, pede para mim, sendo mulher samaritana, algo de beber? Eles estão para entrar num diálogo de salvação. De fato, aquela mulher chega e começa, não entende nada do que está acontecendo. Não era todo dia que ela ia para o poço pegar água e se encontrava com um judeu. Depois desse conflito, desde Salomão, eles não se davam, eles não se encontravam. Talvez foi um susto para aquela mulher ver Jesus ali naquele poço pedindo água ainda. Como tu, sendo homem judeu, pede para mim, mulher samaritana, água. Ela não sabia o que ia acontecer. O tempo não revela fatos, não revela conduta. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer. Aquela mulher não sabia o que ia acontecer. Mas Jesus sabia que algo já estava marcado na agenda do céu. Jesus já sabia que haveria salvação naquele lugar. Ainda que o homem, ainda que a mulher não entenda o que vai acontecer, Deus já estabeleceu salvação. Deus já estabeleceu o propósito. E nesse lugar hoje tem salvação. Está prestes para começar um diálogo de salvação entre Jesus e a samaritana. Se estudarmos neste contexto, podemos nessa conversa destacar 5 pontos. O primeiro ponto: Jesus revela a sua identidade, ele é o Cristo, ele é o Messias. Segundo ponto, ele mostra que ele é a água da vida. Terceiro ponto, ele confronta o pecado da samaritana. Quarto ponto, depois do pecado, ele revela como se deve adorar. E o quinto ponto, a conversão da mulher. Versículo 7, vai comigo rapidinho. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está lhe pedindo água de beber, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Jesus está falando de algo espiritual. A mensagem, o diálogo, a conversa que Jesus impõe é algo espiritual. Mas ela não compreende porque ela ainda está no carnal. É o mesmo diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos tem que nascer de novo. Mas Senhor, como eu dessa idade vou nascer de novo do ventre da minha mãe? E Jesus continua o discurso com Nicodemos falando: aquele que é carnal discerne as coisas da carne, mas o espiritual discerne as coisas do Espírito. O que ele está falando com aquela mulher samaritana é exatamente isso. O contexto espiritual da parte de Jesus, mas ela está ainda no carnal. E por isso que ela não consegue entender, por isso que ela não consegue compreender o que Jesus está falando. Mas Jesus marca encontros. Meu Deus. Jesus marca encontros inesperados. Os discípulos estão na outra cidade, se perguntando por que ela entrou, por
Mas Jesus marca encontros inesperados, a qual o homem não entende. O homem não entende alguns aspectos, mas era necessário passar por Samaria para aquela mulher conhecer a fonte de águas vivas. Imaginando os discípulos lá, perguntando, reclamando, murmurando: por que será que o mestre foi para lá? Por que será que o mestre entrou naquela cidade? Mas Jesus está mostrando aqui que era necessário, que ele precisava, a necessidade de passar, de entrar em Samaria, para que houvesse salvação da parte daquela mulher, para que aquela mulher ouvisse, soubesse que a vida eterna chegou até ela, que Jesus, o Messias, chegou de frente para ela, para mostrar o verdadeiro Evangelho, para mostrar a fonte de salvação. Ah, meu irmão e minha irmã, o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor não vê como o homem julga. Então nós temos que entender: o homem julga pela aparência, mas o Senhor vê o coração. Jesus estava com aquela mulher em Samaria e mostrando para nós aqui hoje: tem que ter salvação. Aonde Jesus chega, tem salvação. Aonde Jesus chega, tem restauração. Aonde Jesus chega, tem cura. Aonde Jesus chega, tem poder. Aonde Jesus chega, tem perdão. E só para os desavisados, Jesus está neste lugar. Meu Deus! Aleluia! Ele queria mostrar para ela. O contexto é claro, mas há um impacto, porque Jesus quer mostrar o espiritual, mas ela ainda está no carnal. Jesus quer mostrar algo do céu, ela ainda está vendo algo da terra. Ela está como Pedro. Pedro, no seu ministério com Jesus, andou a lado com Jesus, mas no último dia negou. Não adianta apenas andar do lado de Jesus. Tem muita gente que anda do lado de Jesus, mas quando chega a tribulação nega. Tem muita gente andando do lado de Jesus, mas quando chega a dificuldade nega. É Pedro. Nós temos que andar com Jesus, mas buscar para ser cheios do Espírito. Quando Pedro é cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar. E ao contexto dessa mensagem, a mulher ouve e depois vai anunciar. Versículo 12: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui mais buscá-la. Ela quer mudar o entendimento, ela quer mudar o assunto, talvez uma questão de deboche, talvez numa questão de superioridade. És tu maior do que Jacó? Jesus diz que ele é a água da vida. És tu maior do que Jacó? Ela muda o contexto, ela quer mudar para se sobressair da mensagem. Mas Jesus responde com grandeza e sabedoria: quem bebe dessa água física volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu der, nunca mais terá sede. Quem bebe da água que Jesus dá, nunca mais volta a ter sede. Sim, meu Deus. Quem bebe da fonte que vem do céu não volta mais a ter sede da água física, da água. Temos que entender o que Jesus está falando. A mulher quer mudar o contexto, a mulher quer se sobressair, mas Jesus, com a sua sabedoria, com a sua autoridade, mostra e continua dizendo: eu sou fonte de águas vivas. Se você quiser vir aqui no poço e buscar todos os dias esta água, voltará a ter sede, mas se buscar de mim, será saciada. Não voltará a ter mais sede. Quem bebe desta água é moldado, quem bebe desta água é transformado. Quem bebe
de fato, antes do mundo ser criado, Ele já era a água da vida, Ele já era o pão da vida, Ele já era o eu sou. João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso. Quando Josué está de frente com as muralhas de Jericó, Jesus aparece para Josué como anjo do Senhor e fala: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Quando Deus aparece para Ana, que era estéril, Deus diz: eu sou aquele que opera, eu sou aquele que pode todas as coisas, ainda que para o homem seja impossível, para mim é possível. Quando o cego Bartimeu está jogado, ele pede: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que queres? Quero voltar a ver. Você então vai receber a visão. Moisés está diante da sarça ardente. Deus olha para ele: eu sou o que sou. Como assim? Está com fome? Eu sou o pão da vida. Está com sede? Eu sou a água da vida. Está precisando de cura? Eu sou aquele que pode. Eu sou aquele que faço. Eu sou aquele que opero. O nosso Deus é um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente. Ou seja, aonde eu chego Ele chega, onde eu toco Ele toca, aonde eu piso Ele pisa. E esse Deus, a fonte de águas vivas, está nesse lugar. Eu falei para o Paulo antes de começarmos essa ministração, quando chegamos, a diferença quando ele estava na rua e pisei aqui. São poucos lugares, pastor, que nós pisamos, mas quando eu pisei nesse chão, quando entramos por essa porta, a atmosfera mudou. Uma igreja que ora é uma igreja de poder. Uma igreja que ora é uma igreja de presença. Meu Deus, meu Deus! Jesus não quer entretenimento, Jesus quer oração. Jesus não quer entretenimento, Jesus quer consagração. No altar que sobra entretenimento, falta consagração. Jesus está mostrando para aquela mulher: a fonte de águas vivas chegou até ela. É a chance dela, é a oportunidade dela para conhecer esse Jesus, para conhecer a vida eterna. Versículo 16. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Olha como Jesus continua o discurso. E ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu. O que você disse é verdade. Então a mulher lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Meu Deus! E Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus vê que ela não consegue entender de uma forma espiritual, então ele muda. Já que não conseguiu entender de forma espiritual, mudou o contexto. Vai lá e chame seu marido. Jesus começa a confrontar o pecado daquela mulher. Estava em adultério. Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, porque já teve 5 e esse que você está nem é seu. De fato vejo que tu és um profeta. Meu Deus! Vocês percebem que a cada diálogo, a cada fala de Jesus, desde o versículo 6, aonde ele está mostrando para aquela mulher que ele é a fonte de águas vivas. Ele primeiro pediu água, ela não deu, ela se indignou porque ela é samaritana e ele judeu, mas ele está mostrando o reino, ele está manifestando o reino, para mostrar para ela que ele não está falando de uma água física, ele está falando de uma água espiritual, e agora ele muda o contexto mostrando o pecado. Ele muda o contexto mostrando que
apresentou sua identidade. Agora que ela conhece, quer servir, quer seguir, quer ser discípulo, se arrependa. Tem muita gente dentro da igreja querendo viver o evangelho sem arrependimento. Jesus era um rabino, um mestre, e naquela época, rabino, eles apenas deixavam uma mulher ter um casamento apenas 3 vezes. Aquela mulher já tinha 5, mas ele está se apresentando para ela. Jesus revela o pecado daquela mulher e mostra o quão pecadora ela é. E é assim conosco, é assim comigo, foi assim comigo, foi assim com você no começo, e é assim todos os dias. A palavra mostrando que eu e você somos pecadores, a palavra mostrando que eu e você dependemos da presença de Deus. É João 15, Jesus falando para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Sem arrependimento não há poder. Sem arrependimento não há vida com Jesus, não há vida com o Senhor, não há relacionamento de pai e filho com Deus. Precisa ter arrependimento, precisa ter o quebrantamento. É necessário confrontar o pecado como Jesus estava fazendo. Deus é santo e é necessário que os teus filhos andem em santidade. Ele está mostrando isso para aquela mulher. E por uma fonte de águas vivas bate na nossa porta. É para transformar aquilo que era sujo em limpo. É para mudar aquilo que era perdido para aquilo que vai ser salvo. Meu Deus, oh Jesus. Eu nasci em um berço cristão, mas até os meus 13, 14 anos, indo para a igreja, eu estava na vida do pecado. Nunca tinha conhecido Jesus. Conhecia o estabelecimento, conhecia o templo, e eu via o apóstolo Cleiton pregar todo domingo, mas eu gostava. Para mim era um absurdo crente ir para a igreja de semana. Não gostava. E certo dia eu estava em um domingo na igreja com meus 14 anos, e um pastor de jovens, líder de jovens, chegou até mim, e ele nem me conhecia, nem conhecia ele. E ele me convidou para um culto de jovens que ia ter numa terça-feira. E eu dei uma desculpa, falei: não, pode deixar, eu venho, mas era só uma desculpa para não ir. Passou um mês, aquele pastor me chamou de novo. Olha, vai ter um culto terça-feira, vamos que é legal, vamos que é bom demais. E eu dei outra desculpa e falei: tá bom, eu vou. Não fui. Passou mais um mês, pastor. Aquele pastor me chamou de novo. E o que me chamava a atenção é que aquele pastor, cada vez que ele me chamava com mais alegria. Aí na última vez que ele me chamou, eu falei: eu vou logo, né? Esse pastor chato, parar de falar comigo, né? De me chamar. E aí eu fui. Numa terça-feira de noite, cheguei. Os cultos de jovens era numa salinha. E acho que foi o primeiro culto que eu prestei atenção na palavra da minha vida. E naquele dia Deus fez uma obra maravilhosa. Naquele dia eu tive encontro com a fonte de água viva. Naquele dia eu encontrei e vi aquilo que eu ouvi há muitos anos. Naquela terça-feira meus olhos viram. Eu lembro que os jovens terminaram o culto todos ajoelhados. As cadeiras de plástico, a gente afastou as cadeiras assim, e os jovens terminaram ajoelhados e orando. E eu olhava aquilo, uns falando em línguas, outros chorando, outros orando, era maravilhoso. Eu olhei aquilo, começou a vir um filme, uma cena na minha cabeça. Eu falava: meu Deus, o que é isso? E aquele mesmo pastor chegou
Deus tomou a boca dele e começou a falar: filho, eu te chamei para algo grande. E comecei a entender que naquele dia, a partir daquele dia, a fonte de águas vivas se apresentou para mim. Muitas igrejas que vou ministrar, às vezes eu e alguns jovens somos taxados de: é muito novo, é muito jovem, deixa pregar, mas tem que ter experiência. Hoje eu tenho apenas 20 anos, mas a partir daquele dia em que eu encontrei Jesus, o Senhor falava comigo no meu quarto. Eu cheguei em casa e comecei, eu acho que foi a primeira vez que eu peguei a Bíblia para ler na vida. E comecei: quem é esse Jesus? Quem é esse Deus? Meu Deus, Ele falou comigo, eu preciso saber. Não pode ser apenas um culto, tem que ser algo a mais. Não pode ser apenas mais um domingo, mais uma terça, tem que ser algo a mais. Eu preciso conhecer dessa fonte, eu preciso conhecer desse Jesus. E naquele dia, mesmo quando Ele falou no culto, Ele se apresentou no meu quarto e falou: eu sou a fonte de águas vivas. E a partir daquele dia, segui com Jesus. A partir daquele dia eu entendi que não basta apenas ir para a igreja, não basta apenas ir para o templo, tem que adorar em espírito e em verdade, tem que andar em santidade, tem que ir na contramão do mundo. A partir daquele dia eu entendi que por mais que venham as aflições, por mais que venham todas as coisas que esse mundo propõe, de uma coisa eu sei, é que o Senhor está comigo todos os dias, até a consumação do século. Aquela mulher entendeu agora que o Filho de Deus estava na frente dela. Aquela mulher tinha entendido agora que não era apenas um homem, não era um judeu qualquer. Aquele que estava falando com ela é aquele que desceu do céu e se fez carne e habitou no meio de nós para nos dar vida e vida com abundância. Aquela mulher compreende que o diálogo não é físico, o diálogo não é carnal, o diálogo não é terreno. Ela agora compreende que Jesus está falando algo espiritual para ela. Tu és profeta. Agora olha o versículo 27 a 30. É maravilhoso. E naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo como mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo, ou porque o Senhor está falando com ela. Quanto a mulher, presta atenção, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo, vejam o homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até Jesus. Aquela mulher que era adúltera, aquela mulher que vivia no pecado, após se encontrar com Jesus, após se encontrar com Cristo, agora ela vai deixar o seu cântaro e entender que Ele é a salvação, ir para a sua cidade e pregar. Ela entendeu que tem que anunciar. Ela foi salva, teve a conversão, mas não parou por aí. Jesus não te chamou para você ser salvo apenas e ficar com braços cruzados dentro da igreja. Pregar o evangelho não é apenas para evangelistas. O ID não é para apenas evangelistas, é para todos. Jesus comissionou: vai. Jesus deu autoridade: vai. Lucas capítulo 10, Jesus envia de 2 a 2 para pregar o evangelho. Versículo 19: eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mateus capítulo 10: eu vos dei autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, aleluia, para purificar os leprosos, para pregar o meu evangelho. Mas a grande questão é: a
palavra no original cristão é pequeno Cristo. Ou seja, se nós somos cristãos, devemos fazer aquilo que Cristo fez na terra. Devemos manifestar o reino na terra. Agora, Jesus parou o caminho dele, decidiu traçar um novo trajeto para salvar uma alma. Quantas almas estão lá fora? Quantas almas estão perdidas? E nós não queremos pregar. Quantas almas estão indo para o inferno? E nós não queremos anunciar, ter uma conversa simples como Jesus teve com a samaritana. Se Jesus não tivesse traçado um novo trajeto para encontrar a samaritana e fosse direto para o seu destino, ela não seria salva. Mas ele decidiu interromper aquilo e mostrar que naquele dia, naquele lugar, na terra que para os judeus era maldita, ali teria salvação. E ali houve salvação. Jesus marcou um encontro aqui nessa noite. Não fique como a samaritana achando que é físico, que é terreno, que é carnal. Não. Estou falando com propriedade. Jesus marcou um encontro aqui nesta noite. Esse encontro já estava marcado lá no céu. Esse dia já estava marcado lá na agenda. E papai falava para mim no começo: hoje é dia de salvação. Hoje é dia de restauração. Jesus mostra para a igreja o diálogo que deve ser feito. Jesus revela para a mulher que ele se encontrou com ela para a salvação, mas também a revela que a sede, que o fogo que arde dentro de nós não é para apenas irmos para os cultos e ouvirmos uma palavra boa, mas também para irmos e anunciarmos a palavra de Deus. A primeira missionária surge, a mulher que deixou o seu cântaro, correu para a sua cidade e começou a anunciar. Deixou o seu cântaro, foi para a sua cidade e começou a pregar. É o que ela está mostrando de exemplo. Deixe seu cântaro hoje. Aquela mulher era uma mulher que conhecia as tradições, que conhecia os mandamentos, conhecia a religião, mas não conhecia Jesus. Meu Deus. Fique de pé, por gentileza. Santo Deus. Meu apelo a você hoje é para que você deixe o seu cântaro. E se há um fogo que arde dentro de você, Jesus marcou nessa noite para te dizer: vá e anuncie, vá e pregue, vá e proclame. Nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos nos últimos dias, os sinais já estão à porta, estamos vendo o que está acontecendo, estão indo para o inferno muitas pessoas. Paulo diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Aquele mesmo que nos julga, aquele mesmo que nos critica, é esse que está esperando a manifestação da igreja. Mas a igreja não pode ficar parada. A igreja não pode ficar nas quatro paredes. A igreja tem que ir, a igreja tem que avançar, a igreja tem que ganhar almas para Jesus. O Senhor não vem buscar uma igreja desanimada. O Senhor não vem buscar uma igreja manchada. O Senhor não vem buscar uma igreja que não ora.
mas o Senhor vem buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja amada, uma igreja que se dobra aos pés do Senhor, e na oração diz: Senhor, eu dependo de Ti, e assim como Paulo disse, a Tua graça me basta, a Tua graça me basta. Ah, meu irmão e minha irmã, a mulher samaritana deixou o cântaro, ouviu a conversa de Jesus, e agora decidiu: eu quero Jesus, eu quero esse que me apresentou a fonte de águas vivas, e mais, eu não só quero, como eu vou anunciar essa fonte. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com você nessa noite, para finalizarmos. E neste momento, enquanto eu orar, você tem a liberdade do Espírito Santo. O Espírito se move sobre a casa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, diante dessa palavra, Senhor, que foi liberada, diante dessa palavra que foi anunciada, Senhor, a primeira missionária, aquela mulher, Pai, que decidiu anunciar o Teu Evangelho. Senhor, nos encontramos agora, Pai, num culto dedicado às mulheres, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Diante de tudo, Pai, que foi liberado, eu quero declarar, Senhor, se há alguém aqui, Pai, nesta noite com dúvida, se entraram, ó Pai, aqui alguém com dúvida, Senhor, com desânimo, mostra, Senhor, que Tu és aquele que pode fazer todas as coisas. Se mulheres entraram aqui, Senhor, angustiadas, se mulheres entraram aqui, Senhor, sem entender o que fazer, mostra que Tu és a fonte de águas vivas, Senhor. Mostra, Pai, que Tu pode todas as coisas. Mostra, Senhor, que Tu és aquele, Senhor, que no momento, ó Pai, de dificuldade, no momento, Senhor, de angústia, o Senhor aparece e marca um encontro com os Teus filhos. Espírito Santo de Deus, Pai, neste lugar, Senhor, nesta hora, eu coloco diante da Tua presença, diante, Pai, do Teu altar, a cada filho, filha, servo, serva Tua, Pai, em nome de Jesus, declarando o renovo, declarando, Senhor, meu Pai, a Tua ajuda, a Tua mão poderosa, aquilo que vem do céu, aquilo que vem do alto. Espírito Santo de Deus, eu declaro, Senhor, nesta noite, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque fizeste, Pai, marcastes um encontro, Pai, com a Tua noiva nesta casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, move, Pai, sobre o ambiente. Tu és aquele, ó Pai, Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça. E como o Senhor falou com a samaritana, fala com cada um aqui, Pai, nesta noite, Pai. Senhor, que quando sairmos dessa porta, Papai, entendemos que o culto não acaba na bênção, mas, Senhor, a reunião sim, mas o culto continua, Pai. Quando, Senhor, chegamos em casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, ministra, meu Pai, ministra, em nome de Jesus. Aleluia. Se entrega a Ele, se entrega nessa noite. Oh Deus! Junto estava eu, um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Serviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Adore, adore. De beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar.
sendo que conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Ele é a fonte, Ele é a fonte. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais estar em outras fontes. Só a ti, Jesus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, Salvador. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Ele te salva, Ele te cura hoje. Salvador. Quero beber Se você quer, adore. do Senhor, e a minha sede lá no teu reino. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no teu reino. Eu quero fluir em tuas
cansado, que está sobrecarregado, vem a mim, vem a mim. Neste momento, eu quero encerrar com isso, eu quero encerrar. Oh, abaixou para cá, eu sou para lá. Aleluia. Aleluia, Jesus. Alguém em nosso meio hoje, que através da palavra da samaritana, desse diálogo tremendo, quer declarar: Jesus, eu te quero de volta. Senhor, por tempos eu não consigo voltar, eu não consigo mais estar diante da presença como era lá atrás. Se alguém em nosso meio, levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Papai diz que é noite de salvação. Glória a Deus. Há mais alguém? Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, tua palavra diz, Senhor, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estará. E nessa noite, ó Pai, nesta ministração, Senhor, tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, o Senhor prepara uma festa no céu, o Senhor prepara um banquete no céu. Portanto, ó Pai, essa noite é noite de alegria, é noite, ó Pai, de festejar, porque, Pai, um filho, uma filha tua voltou para ti. Oh, Santo de Israel, obrigado, Jesus, porque mostraste nessa noite, revelaste para a tua igreja, para a tua noiva, que tu és a fonte de água viva, Senhor, e que não há outra fonte que possamos buscar, que possa nos saciar a nossa sede. Somente Jesus, somente Jesus, somente a tua palavra pode nos saciar de todas as coisas dessa terra, pode preencher o vazio. E nesta noite, Senhor, eu declaro, Pai, vidas renovadas, eu declaro, Pai, vidas salvas, eu declaro vidas, Senhor, que voltaram para a tua presença. Ah, Senhor, o inferno perdeu mais uma, porque nesta noite o céu celebra, o céu festeja, porque, Pai, um filho amado voltou para a tua presença. Pai, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos, ó Pai, eu te agradeço em particular, Pai, por ser, Pai, mais uma noite, servo, instrumento teu para a tua noiva. Obrigado, Papai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Amém e amém. Aplauda ao Senhor.